Hoje nós estamos de novo aqui nesse parque e nós queremos falar um pouco sobre... Ontem nós falamos sobre livre-arbítrio e hoje nós queremos falar um pouco mais sobre isso. Mas também queremos dizer qual o poder do mundo externo, dos acontecimentos externos na nossa vida. Nós falamos ontem que o livre-arbítrio nosso ele não é um livre-arbítrio total, ele é parcial. E eu quero falar hoje um pouco sobre a minha história, contando o que aconteceu comigo, porque que eu acredito que o livre-arbítrio ele não é assim uma coisa tão livre quanto a gente gostaria que fosse e que nós pregamos que é. Isso. Por exemplo, a influência do mundo externo nos acontecimentos da minha vida. Quando eu tinha 15 anos de idade, meu pai, nós tínhamos uma casa boa, 2 caminhões, mais uma caminhoneta, onde nós ganhávamos a nossa vida assim, desse jeito. O que aconteceu? Isso foi em 1975, 1974 que começou. O governo resolveu construir a usina de Itaipu, no interior na fronteira entre Brasil e Paraguai. Nós morávamos lá. Uma pequena vilarejo agrícola, né? Um pequeno vilarejo. No município de? Município de São Miguel do Iguaçu, chamado Itacorá. Agora não existe mais, ficou debaixo d'água. Foi lá que eu vivi bons anos da minha vida, vivi 6 anos da minha vida lá. E meu destino era viver lá. Era um lugar bom, agradável, solo rico, muitas indústrias, sim, lá, madeireiras fantásticas. Uma vida boa. Aí o que aconteceu? Nós tivemos que ir embora. Meu pai demorou para tomar essa decisão e quando nós vimos a gente tinha apenas uma caminhonete. Com essa caminhonete vendemos tudo que nós tínhamos e o que sobrou botamos nessa caminhonete. Então fomos embora do interior do Paraná, fomos para o interior do Rio Grande do Sul. Chegando lá, eu com 15 anos de idade, então, tirei minha carteira profissional e fui procurar emprego. Trabalhei durante 6 meses, com 15 anos de idade, num armazém, carregando caminhões com sacos de soja, milho e coisas assim. Me machuquei, não pude mais continuar trabalhando ali. Saí, fui trabalhar então fui trabalhar num serviço mais leve, mais agradável, onde condizente com a minha idade e a força física que eu tinha. Depois fui fazer o serviço militar. Fiquei 2 anos lá, saí em 81 desse serviço militar. Saí em 80, aliás. Em 81, daí comecei a trabalhar, quando eu saí do exército, comecei a trabalhar numa loja de autopeças, numa oficina, na seção de peças dessa oficina. Aí fiquei lá trabalhando 1 ano e 4 meses. Quando daí o governo argentino resolveu declarar guerra contra a Inglaterra. A famosa Guerra das Malvinas. Agora já ninguém mais fala mais, mas já se passaram mais de 30 anos, quase 40 anos já. Mas naquela época, eu então com 21 anos de idade, perdi meu emprego, porque o astral, que naquela época era o dinheiro argentino, perdeu o seu valor. E a metade dos nossos clientes ali eram argentinos. Argentinos que vinham arrumar seus carros ali no Brasil, que vinham fazer negócios conosco ali. A gente fazia muitos negócios com eles. A cidade toda de Porto Xavier, lá no Rio Grande do Sul, dependia do comércio com os argentinos. Aí quando eu perdi meu emprego, comecei a procurar um lugar para trabalhar, descobri que a metade da cidade estava sem emprego também. As empresas todas demitindo, o comércio principalmente. Mais uma vez eu chego e digo para vocês, o nosso livre-arbítrio, ele não é total. A gente depende muito do que acontece no mundo externo. Há muita influência de fatores. Vamos entrar aqui. Há muita influência de coisas externas
que influenciam as nossas decisões. Nessa época eu já conhecia a, Mas já namorava há a bastante fulana do tempo. lado aqui, já. Assim que eu cheguei no Rio Grande do Sul, 2 anos depois, eu já conheci ela em 75. Mas ela não se lembra disso. Eu já estava, ela tinha 13 anos, Uhum. eu estava com 16, 15 para 16. A gente não namorava ainda, mas a gente já estava, eu pelo menos já estava sabendo que rumo que a minha vida ia tomar, né? Mas como eu estava ressabiado com essas histórias de meu livre-arbítrio não é tão livre-arbítrio assim, sabe? A gente tem que aceitar as inconsistências. Não é que a gente tem que aceitar, a gente se adapta às inconsistências, às impermanências das coisas Acontece na vida, né? que acontecem. E bom Um dia. dia. Vamos subir naquele gramado. Então, o que aconteceu? A gente, nós começamos a meio que namorar e não namorar. Isso foi em 80 não, isso foi em 78, 77 para 78. 78 para 79. Tá? Quando nós começamos a nos manter um contato mais contínuo, assim, né? E nessa época você já estava estudando em Ivuti, fazendo o ensino médio lá, Perto de Porto Alegre, né? perto de Porto Alegre, faz parte da grande Porto Alegre, né? Faz parte da Grande Porto Alegre. A cidade de Ivuti. E a gente estava de namorico, vamos dizer assim, né? Não era um namoro firme, era um namoro, como quem diz, estamos nos conhecendo. Por carta, né? Por carta, era mais... Pessoalmente não dava, né? Nós não tínhamos condições financeiras para nos visitarmos, né? Dava 8 horas, 10 horas de ônibus distante um do outro, né? Atravessava o estado do Rio Grande do Sul, então a gente estava nessa Bom, então o que aconteceu? Em 81 foi que eu tive que ir embora de Porto Xavier por causa dessa guerra. 82. Em 82 eu cheguei, em 82 eu cheguei em São Leopoldo, no dia 1º de maio. Não foi, Não, você no me dia 1º escreveu. no dia Você me 1º de escreveu, junho. né? Perguntando se tinha condições de você Isso. ir para lá, o que eu Aham. achava. Eu não conhecia muito assim o serviço, o trabalho, o emprego na cidade. Mas eu poderia arranjar um jeito onde você morar, né? Mas não. Você já estava fazendo a faculdade, né? Você estava fazendo o primeiro ano de faculdade? Era? Sim, 81 era o primeiro ano de faculdade, mas 82 já era o segundo ano. Sim, Quando você 88. chegou já era o segundo ano. Aham. Você chegou em junho, foi? Foi. Junho de 82, né? Final de maio, eu amanheci dia 1º de junho Ah, é verdade. É verdade. eu me lembro que 2 dias depois foi o dia dos namorados. E eu fiquei 9 dias em São Leopoldo procurando emprego. Ali foi fácil achar um emprego. E você procurou, né? Você Procurei. não ficou em casa, levantava, às 8 horas estava na rua e voltava só às 6 da tarde, né? Eu levantava, a primeira coisa que fazia era pegar o jornal e olhar os classificados. Nem sempre tinha alguma coisa que me interessava, muitas vezes tinha, mas era em outras cidades, porque ali aquele jornal publicava... As cidades eles são todas próximas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia, Esteio, são todas próximas umas das Na outras. verdade, uma emendada a outra, não sabe onde começa uma, onde começa outra. Naquela época ainda havia uma pequena diferenciação, hoje não tem mais diferença. Hoje já está tudo junto. Uma coisa né? só. Pois é. Então, aí eu fui... em 9 dias eu já estava trabalhando. Fiquei trabalhando num serviço semelhante ao que eu fazia antes em Porto Xavier, numa loja, só que lá era uma loja que a gente vendia peças e acessórios para a indústria. Sim, e lá era E lá em para... Porto Xavier Era uma oficina grande com seção de peça, né? seção de peças para carro. Sou muito grato àquela família lá, àquela empresa familiar lá em Porto Xavier que me acolheu durante 1 ano e meio. Quando eu saí de lá, quando o homem falou assim, o Ivo, o dono lá da oficina, ele falou assim para mim: Sidney, não precisamos mais de você aqui, porque os clientes praticamente desapareceram. Eu e a minha esposa, Noelir, o nome dela, a gente pode atender... Né? Ela tá viva ainda. Sim, eles vivem ainda, sim. Eles tinham 2 crianças pequenas, agora já estão grandes, são casados, já são avós até. E ele me pagou todos os meus direitos que eu tinha,
tá? Me pagou todos os direitos ali no ato, me deu um cheque no ato, me pagou tudo. E depois ainda no final, quando ele pegou e viu o valor que deu, ele ainda duplicou. Ele multiplicou por 2. É mesmo? Achou que era pouco. Achou que era... Ele estava satisfeito lá com o serviço que eu tinha feito com ele, né? Ele pegou e simplesmente me deu, dobrou o meu valor que eu tinha. Pô, aquilo foi um presente tanto, né? Então o que simplesmente eu fiz? Eu fui ao banco, descontei aquele cheque, cheguei em casa e falei para a mãe, olha, eu estou indo embora de casa porque... mas antes disso, né? Quando ele falou para mim que eu não precisava mais continuar trabalhando com ele, ele ainda falou assim, você não precisa sair agora, você pode sair a hora que você arrumar outro emprego. Pô, ninguém demite um funcionário assim, né? Você pode sair a hora que você arrumou um outro serviço. Né? Mas eu vi que a coisa ele não estava, não havia serviço lá. Eu me sentia mal até, quase não tinha o que fazer lá. Ficava ajudando o mecânico lá na oficina. Então o que aconteceu? Eu escrevi para Eva sobre a minha situação, contei para ela a minha situação, ela me deu um retorno e eu só dei outra carta, escrevi outra carta de volta imediatamente dizendo então que eu estava indo para São Leopoldo. Esperei uma semana, avisei o Ivo lá que estava indo embora. Lá em Porto Xavier eu procurei emprego de todos os lugares, não tinha. Bom, enfim, mundo externo, né? O mundo externo, a gente toma decisões, a gente se adapta. Nós temos o livre-arbítrio, mas ele não é assim total, não é 100%. A gente tem que se adaptar, a gente toma decisões. Embasado naquilo que está acontecendo na vida ao redor da gente, porque dependendo das condições que a gente tem, né, a gente não pode simplesmente dizer eu vou fazer isso e pronto, né? Às vezes dá, outras vezes não dá. Né? Bom, chegando em São Leopoldo, então, aí comecei a trabalhar numa loja lá. Logo em 6 meses, me ofereceram para trabalhar sob comissão. Que eu tinha um salário fixo lá com eles, que era um salário básico, mínimo. Em 6 meses, eles me ofereceram daí uma promoção. Eu ia trabalhar sob comissão. Porque vendia bastante, né? É. E a comissão dava mais do que o salário. Sim, eles fizeram as contas lá e verificaram que eu podia entrar nessa área. Bom, e foi de novembro para dezembro, o meu salário quintuplicou. Quintuplicou bem mesmo. Aí, como nós estávamos morando naquela época, eu tinha alugado um quarto e você também, né? Estava morando na pensão lá Sim, com a outra senhora. Daí surgiu na virada do ano, foi antes ainda. Final de 82 ainda, né? É uma coisa muito comum que acontece em São Leopoldo, acho que em todas as cidades universitárias é assim. É porque lá tem universidade grande, né? Todos os anos, muitos estudantes vão embora e outros chegam. Vago, muitas pensões vagam. Isso. É uma coisa muito comum em cidades que têm universidades. Muitos estudantes que ficaram ali aqueles 4, 5, 6 anos estudando vão então indo embora, outros novos chegam. Então há um rodízio muito grande de casas, a gente chamava de república, né? Onde os estudantes A gente alugava casas que tinha 3, 4 quartos e aí entre duplas morava-se cada dupla num quarto. Coisa assim. E naquela uma casa lá vagou um quarto. Vagou um quarto, um casal que morava que eram lá. minhas amigas e colegas da universidade. Sim. Também, né? 2 amigas suas saíram, né? 2 amigas, Uma foi morar com o namorado e a outra, acho que se formou, né? Eu não me lembro o que aconteceu com ela. Ela saiu. Daí nós 2 pegamos aquele quarto pra nós. E ali nós vivemos por 6 meses. Até março. Não, nós saímos de lá em dezembro, em setembro, outubro. E depois ela veio a sua irmã. Em março nós casamos. Em março nós casamos. Nós vivemos lá 3 meses antes de nos casar, né? E aí nós nos preparamos para casar e continuamos morando ali, porque não tínhamos como pagar uma casa, um apartamento só para nós, né? Não dava, E nós éramos então 5 naquela casa lá. No início éramos 4, porque 5, né? Depois mais uma moça saiu, né? Sim. Pagou mais um quarto. E aí que veio Ainda funcionava assim, você e as 2 colegas outras, elas recebiam bolsa. Sim, e nós recebíamos um valor X. Uma vez por ano. Uma vez por ano, que era para. A gente tinha que distribuir para o ano todo. E no ano letivo europeu, nós recebíamos da Alemanha essa bolsa.
ele começava agosto ou setembro, então até ali nós tínhamos que dar um jeito que o nosso ano letivo começava em março, né? Então até ali nós tínhamos que dar um jeito de ter condições financeiras, e aí eu trabalhava nas férias, né? É. Na Serra Gaúcha, na Praia Gaúcha, tudo quanto é jeito para juntar dinheiro para poder passar os meses sem... E teve momentos bem difíceis, né, que eu inclusive passei fome, né? Bom, mas depois que nós alugamos aquela casa lá, que aquele aumento no meu salário lá onde eu trabalhava veio bem a calhar, ajudou bastante ali. Sim, sim. Ajudou bastante. E assim foi. Aí depois veio minha irmã também morar lá conosco, depois nós saímos. Ela também tinha perdido emprego no interior do Rio Grande do Sul, ela estava numa cidade, daí nós convidamos ela. Mesma situação que a minha. Aí no primeiro mês nós ajudamos ela, falamos, no primeiro mês a gente custeia para você, deu pra gente fazer isso para ela, né? Mas aí ficou complicado porque ela não conseguiu emprego logo e ficou naquela enrolação. E para nós tá ficando difícil, aí a gente acabou achando bem mais fora da cidade uma casinha de madeira, né? Nossa Senhora, mãe, longe estava muito suja aquela casinha, nós tínhamos que lavar até o forro da casa, né? Mas era o que nós podíamos pagar, né? E aí nós nos mudamos para lá, não sei se foi setembro, outubro, uma coisa assim. Fizemos um contrato de 6 meses. Uhum. E nem terminou 6 meses, a casa ficava sozinha o dia todo, né? Porque eu trabalhava e você ficava na faculdade. Tinha fechadura simples, né? Fechadura simples, entraram lá e carregaram as coisas de valor que tinha. Presente de casamento. Nossa, levaram tudo, deixaram a gente só com... O mínimo necessário, né? Aí nós vamos procurar outro lugar para morar, né? Começamos a pedalar, andar de bicicleta pela cidade lá e achamos... Nosso meio de locomoção naquela época era a pé e de bicicleta. Pé de bicicleta. Eu ia para a universidade a pé, geralmente, né? E eram 4 quilômetros, né? 4 quilômetros, quase 5. Eu ia a pé, atravessava campos abertos que não tinham cerca, né? Para cortar caminho, né? Bom, e assim foi, né? Depois nós arrumamos um senhor lá tinha, perto do Hospital Centenário, lá em São Leopoldo, um senhor lá tinha feito uma garagem. Ele tinha uma garagem grande que ele transformou num quarto e cozinha e banheiro, né? Muito legal aquele lugar. E ele cercou, né? Cercou, fez uma parede. E é uma entrada individual, né? Ficou bem legal ali, um lugarzinho mais recolhido para dentro da... Sim, e era muito bonitinho ali. E não havia o risco da gente deixar a casa sozinha o dia todo. Porque eles estavam sempre em casa. Eles estavam sempre ali em casa. A gente passava pelo portão dos fundos para ir até a casinha lá. Foi ótimo. E ali nós ficamos até você se formar, né? Exato. Depois... Ficamos mais de 2 anos ali. Foi bem legal aquele lugar. E era cercado, né? Tinha portãozinho e tudo mais. Era muito, muito bom ali. Foi um cantinho muito agradável ali. Muito agradável. Muitas saudades daquela época da faculdade. Depois você se formou, daí vem outra história, né? Daí vem a tua história. Né? Daí foi a mudança para o norte do Paraná. Que nós vamos contar. Uma outra oportunidade. Quanto tempo já deu esse vídeo, não sei, não dá para vir daqui. Mas tá, amanhã, outra hora, outra oportunidade a gente conta essa história. Quarta-feira, a gente conta a nossa mudança daí. Bom lembrar esses tempos, né? É bom lembrar. Bom, gente. Então é isso. Até uma próxima.